Artigo 38. Estágio probatório é o período de 3 anos em que o servidor público nomeado para cargo efetivo ficará em avaliação a contar da data do início de seu exercício e durante o qual serão apurados sua aptidão e capacidade para permanecer no exercício do cargo. Então aqui também é outro prazo bem recorrente em prova, os 3 anos, que também está previsto na Constituição Federal. Parágrafo 1º. Ficam os poderes do Estado autorizados a regulamentar a matéria e a instituir comissão de avaliação de estágio probatório. Parágrafo 2º. O servidor público, ao ser investido em novo cargo de provimento efetivo, não estará dispensado do cumprimento integral do período de 3 anos de estágio probatório no novo cargo. Então, a estabilidade ela é no cargo e não no serviço público. Digamos, por exemplo, que você foi um professor concursado do Espírito Santo. Alcançou a estabilidade, passou pelo probatório, fez concurso na Polícia Civil. Você vai ter que fazer novo probatório? Sim, você vai ter que fazer novo probatório, ok? A estabilidade que você alcançou foi no seu cargo de professor e não no cargo de policial civil. Então, toda vez que você entrar em um novo cargo, tem que fazer um novo probatório. Parágrafo 3º. Na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório deverá ser cumprido em relação a cada cargo para o qual o servidor público tenha sido nomeado. Artigo 39. Durante o período de estágio probatório, será observado pelo servidor público o cumprimento dos seguintes requisitos a serem disciplinados em regulamento. Inciso 1, idoneidade moral e ética. 2, disciplina. 3, dedicação ao serviço. E 4, eficiência. Parágrafo 1º. Os requisitos de que trata o caput deste artigo serão avaliados semestralmente. Cuidado, a banca pode colocar anualmente, conforme procedimento a ser estabelecido em regulamento. Parágrafo 2º. A qualquer tempo e antes do término do período de cumprimento do estágio probatório, se o servidor público deixar de atender a um dos requisitos estabelecidos neste artigo, as chefias mediata e imediata, em relatório circunstanciado, informarão o fato à comissão de avaliação para, em processo sumário, promover a averiguação necessária, assegurando-se, em qualquer hipótese, o direito de ampla defesa. Artigo 40. Será exonerado o servidor em estágio probatório que, no período de cumprimento do estágio, apresentar qualquer das seguintes situações. Inciso 1. Não atingir o desempenho mínimo estipulado em julgamento. 2. Incorrer em mais de 30 faltas não justificadas e consecutivas ou a mais de 40 faltas não justificadas interpoladamente durante o período de 12 meses. Inciso 3. Sentença penal condenatória irrecorrível. Então, nesses casos, ele também aí é exonerado. Parágrafo 1º. A avaliação do servidor público em estágio probatório será promovida nos prazos estabelecidos em regimento pela chefia imediata, que submeterá à chefia imediata. Segundo, as conclusões das chefias imediata e imediata serão apreciadas em caráter final por um comitê técnico especialmente criado para esse fim. Parágrafo 3º. Caso as conclusões das chefias sejam pela exoneração do servidor público ou pela sua recondução ao cargo anteriormente ocupado, a autoridade competente, antes da decisão final, concederá ao servidor público um prazo de 15 dias para a apresentação de sua defesa. Parágrafo 4º. Pronunciando-se pela exoneração do servidor público, o comitê técnico encaminhará o processo à autoridade competente, no máximo até 30 dias antes de findar o prazo do estágio probatório, para a edição do ato correspondente. Parágrafo 5º. É assegurada a participação do sindicato e, na falta deste, das entidades de classe representativas dos diversos segmentos de servidores públicos no comitê técnico, conforme dispuser o regulamento. Artigo 41. Durante o cumprimento do estágio probatório, o servidor que se afastar do cargo terá o cômputo do período de avaliação suspenso enquanto perdurar o afastamento, exceto nas seguintes hipóteses nas quais não haverá suspensão. Inciso 1.
nos casos dos afastamentos previstos no artigo 30, incisos 1, 2, 3, 4 e 5, e no inciso 2, por motivo das licenças previstas no artigo 122, inciso 1 e 2, por até 60 dias, e nos incisos 3 e 10. É importante, lá na frente vamos ver sobre essas licenças e afastamentos, tá? Então fique aí até o final. Inciso 3, nos casos de exercício de cargo de provimento em comissão ou função gratificada no âmbito do poder público estadual. Parágrafo único. Ao servidor público em estágio probatório, não serão concedidas as licenças previstas no artigo 122, incisos 5 e 8. Artigo 42. A avaliação final do servidor em estágio probatório será homologada no âmbito do Poder Executivo pela Secretaria de cada pasta na administração direta e pelo dirigente máximo de cada entidade na administração indireta dela, dando-se ciência ao servidor interessado. Parágrafo 1º. Caberá aos poderes legislativo e judiciário estabelecer a autoridade competente para a homologação da avaliação final do servidor em estágio probatório, pertencente aos seus respectivos quadros. Parágrafo 2º. Das avaliações funcionais do servidor, caberá recurso dirigido à comissão de avaliação no prazo de 15 dias consecutivos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, a contar da ciência do servidor em estágio probatório. Parágrafo 3º. O recurso deverá ser instruído com as provas em que se baseia o servidor, em estágio probatório, interessado em obter a reforma da avaliação funcional, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 4º. O recurso da avaliação funcional do servidor em estágio probatório deverá ser concluído no prazo de 15 dias consecutivos, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, admitida apenas uma prorrogação por igual prazo em face de circunstâncias excepcionais devidamente justificadas. Da estabilidade. Artigo 43. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquire estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Então, como eu falei, passou lá os 3 anos do probatório, ele então alcança a estabilidade. Esse prazo também está na Constituição Federal. Artigo 44. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Por isso que a gente fala de estabilidade. Uma vez que você a alcança, você só perde o cargo público nessas modalidades: sentença judicial e processo administrativo. Lá na Constituição nós temos uma outra forma, que é no caso de avaliação de desempenho insatisfatória. Mas aqui, no 44, apenas sentença judicial, que tem que transitar em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, ou o processo administrativo, no qual você vai receber uma pena de demissão. Do desenvolvimento profissional. Artigo 45. É assegurado ao servidor público, após a nomeação e cumprimento do estágio probatório, o desenvolvimento funcional na forma e condições estabelecidas nos planos de carreira e de vencimento através de progressões horizontal e vertical e de ascensão. O artigo 46 foi declarado inconstitucional. Do aproveitamento, artigo 47. Aproveitamento é a volta ao serviço ativo do servidor público posto em disponibilidade. Parágrafo 1º. O aproveitamento será realizado no interesse da administração mediante ato do chefe de cada poder, facultada a delegação, e dar-se-á encargo de natureza, atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitadas a escolaridade e a habilitação exigidas para o respectivo cargo. Parágrafo 2º. O aproveitamento do servidor público em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Parágrafo 3º. Se julgado apto, o servidor público assumirá o exercício do cargo no prazo de 15 dias, contados da publicação do ato de aproveitamento. Parágrafo 4º. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor público em disponibilidade será aposentado. Artigo 48.
Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor público não entrar em exercício no prazo legal. Da reintegração, artigo 49. Reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes. Então aqui, caso o servidor tenha sido mandado embora, tenha sido demitido, porém consegue reverter isso, ele volta através da reintegração. E é claro, se ele é inocente, ele volta com todos os direitos e vantagens que ele perdeu. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo anterior ter sido extinto, o servidor público ficará em disponibilidade remunerada. Parágrafo 2º. Tendo sido transformado o cargo que ocupava, a reintegração se dará no cargo resultante da transformação. Terceiro, o servidor público reintegrado será submetido à inspeção médica. Quarto, se verificada a incapacidade, será o servidor público aposentado no cargo em que houver sido reintegrado. Quinto, se verificada a reintegração do titular do cargo, o eventual ocupante da vaga será, pela ordem, inciso 1, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. 2, aproveitado em outro cargo. E 3, colocado em disponibilidade. Da recondução, artigo 50. Recondução é o retorno do servidor público estável ao cargo que ocupava anteriormente, correlato ou transformado, decorrente de sua inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. O que acontece? Aqui nós temos aquela pessoa que já era servidor público e alcançou a estabilidade. Vamos colocar, por exemplo, você é professor estável aí no Espírito Santo. Fez concurso para a Polícia Penal. Na polícia, aí você saiu do cargo professor. Na Polícia Penal, você foi reprovado no probatório. Então, para você não sair com a mão na frente e a outra atrás do Espírito Santo, né, do Estado do Espírito Santo, ele deixa você voltar ao cargo anteriormente ocupado, que no caso era de professor. Então, por isso que é o retorno do estável. Da reversão, artigo 51. Reversão é o retorno à atividade do servidor público aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos de sua aposentadoria e julgado apto em inspeção médica oficial. Parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou em cargo resultante de sua transformação. Segundo, não poderá reverter o servidor público que contar 75 anos de idade ou tempo de serviço para aposentadoria voluntária com proventos integrais. Da readaptação, artigo 51-A. A readaptação ocorre quando o servidor público efetivo é readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Segundo, a readaptação será efetivada em cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, respeitada a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Da substituição, artigo 52. Haverá substituição nos casos de impedimento legal ou afastamento de ocupante de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 1º. O substituto perceberá o vencimento do cargo em comissão ou o valor da função gratificada, podendo optar pela gratificação prevista no artigo 96. Parágrafo 2º. A substituição será remunerada por qualquer período. Dos afastamentos. Artigo 53. O servidor público não poderá servir fora da repartição em que for lotado ou estiver alocado, salvo quando autorizado para fim determinado e por prazo certo por autoridade competente. Artigo 54. O servidor público poderá ser cedido aos governos da União e de outros estados dos territórios, Distrito Federal ou dos municípios para exercer cargo de provimento em comissão ou função de confiança, desde que sem ônus para o Estado, pelo prazo de até 5 anos, prorrogável a critério do governador,
salvo situações especificadas em lei. Parágrafo 1º. Findo o prazo da sessão, o servidor público retornará ao seu lugar de origem sob pena de incorrer em abandono de cargo. Segundo, o servidor público poderá ser cedido, desde que sem ônus para o Estado, ainda que esteja em estágio probatório, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes ou órgãos independentes da União, Estados, DF e municípios, que tenham sido nomeados para provimento de cargo efetivo, desde que a relação conjugal tenha sido estabelecida antes da nomeação. E parágrafo 3º, a sessão prevista no parágrafo 2º deste artigo suspenderá o cômputo do período de avaliação do estágio probatório. Artigo 54-A. A cessão de servidor público de um para outro poder ou outro órgão independente do próprio Estado somente poderá ocorrer para o exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, desde que sem ônus para o cedente, pelo prazo de até 5 anos, prorrogável a critério do governador, salvo situações específicas em lei. O artigo 55 e 56 foi revogado. Vamos ao 57. É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada poder para, inciso 1, participar de congressos e outros certames culturais, técnicos, científicos ou desportivos, 2, cumprir missão de interesse do serviço e 3, frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular. Parágrafo 1º. O afastamento para participar de competições desportivas só se dará quando se tratar de representação do Estado ou do Brasil em competições oficiais. Segundo, o afastamento para cumprimento de missão de interesse do serviço fica condicionado à iniciativa da administração, justificada em cada caso a sua necessidade. E terceiro, no caso do inciso 3, o servidor público fica obrigado a permanecer a serviço do Estado após a conclusão do curso, pelo prazo correspondente ao período de afastamento, sob pena de restituir, em valores atualizados, ao Tesouro do Estado o que tiver recebido a qualquer título, se renunciar ao cargo antes desse prazo. Parágrafo 4º. Não será permitido o afastamento referido no inciso 3 ao ocupante de cargo em comissão. Artigo 58. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam as seguintes disposições. Então aqui, vamos falar sobre o servidor público que ganhou a eleição, certo? E o que vai acontecer com ele, né? Como é que fica aí? Ele deixa o cargo, ele continua? Vamos lá então. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo efetivo. Então digamos que ele é um policial penal e ganhou a eleição para mandato federal ou estadual. Então ele afasta do cargo de policial penal e vai lá ser o político lá, deputado federal, estadual, senador, presidente ou governador. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ganhou para prefeito, ele vai também ser afastado do cargo e ele pode escolher se ele ganha como prefeito ou se ele ganha como policial, por exemplo. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, somente no caso aqui de vereador, ele pode acumular cargo, se tiver compatibilidade. Ele pode ser policial e pode ser vereador. Não havendo, segue a regra do prefeito. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. E no inciso 5, para efeito de benefício previdenciário, nos casos de afastamento, os valores de contribuição serão determinados como se o servidor público em exercício estivesse. Artigo 59. Preso preventivamente, denunciado por crime funcional ou condenado por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o servidor público efetivo será afastado do exercício de seu cargo até decisão final transitada em julgado. Da vacância.
O provimento é quando alguém entra, a vacância é quando alguém sai e, portanto, o cargo fica vago. Vamos lá, artigo 60. A vacância de cargo público decorrerá de: inciso 1, exoneração; 2, demissão; 3, ascensão; 4, aposentadoria; 5, falecimento; 6, declaração de perda do cargo; e 7, destituição de cargo em comissão. Da exoneração. Vamos ver então quando vai acontecer, quando acontece a exoneração. Artigo 61. A exoneração do servidor público dar-se-á: a linha A, de ofício, e B, a pedido. Parágrafo 1º. Se de ofício, a exoneração do servidor público efetivo será aplicado: a linha A, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; B, quando, tendo tomado posse, o servidor público não assumir o exercício do cargo no prazo previsto no artigo 17, que no caso são aqueles 15 dias. Então aqui são detalhes importantes para a prova. Quando você será exonerado. Não confunde exoneração com demissão, tá? A demissão é um desligamento por punição. A exoneração não. Então, se você não entrar no exercício no prazo previsto, você será exonerado, ou se você for reprovado em estágio probatório. Parágrafo 2º. A exoneração de cargo em comissão dar-se: a linha A juiz da autoridade competente, ou B, a pedido do próprio servidor. Então, no caso do cargo comissionado, a exoneração é livre. Então, a autoridade pode exonerar quando ela quiser. Artigo 62. O servidor público ocupante de cargo em comissão, se exonerado durante o período da licença médica ou férias, fará jus ao recebimento da remuneração respectiva até o prazo final do afastamento. O artigo 63 foi revogado. Vamos ao 64. Não será concedida a exoneração ao servidor público efetivo que, tendo se afastado para frequentar curso especializado, não houver promovido a reposição das importâncias recebidas durante o período do afastamento, em valores atualizados, caso em que será demitido após 30 dias, por abandono do cargo, sendo a importância devida inscrita em dívida ativa. Parágrafo único. A reposição de que trata este artigo não será procedida quando a exoneração decorrer da nomeação para outro cargo público estadual. Artigo 65. Para exonerar, são competentes as autoridades dirigentes dos órgãos ou entidades referidos no artigo 16, parágrafos 8º e 9º, salvo delegação de competência. Aqui estamos falando do governador, do chefe do Poder Legislativo, Judiciário. Do vencimento e da remuneração. Artigo 66. Vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor público civil pelo efetivo exercício do cargo fixado em lei. Artigo 67. Os vencimentos do servidor público, acrescido das vantagens de caráter permanente, e os proventos são irredutíveis, observarão um princípio da isonomia e terão reajustes periódicos que preservem seu poder aquisitivo. Parágrafo 1º. O princípio da isonomia objetiva assegurar o mesmo tratamento, a equivalência e a igualdade de remuneração entre os cargos e atribuições iguais ou assemelhadas. Parágrafo 2º. Na avaliação da ocorrência da isonomia, serão levados em consideração a escolaridade, as atribuições típicas do cargo, a jornada de trabalho e demais requisitos exigidos para o exercício do cargo. Artigo 68. Os vencimentos dos servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário são idênticos para o cargo de atribuições iguais ou assemelhadas, observando-se como parâmetros aqueles atribuídos aos servidores do poder executivo. Artigo 69. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Artigo 70. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas far-se-á sempre na mesma data e nos mesmos índices. Parágrafo 1º. Os vencimentos e os proventos dos servidores públicos estaduais deverão ser pagos até o último dia útil do mês de trabalho, corrigindo-se os seus valores se tal preço ultrapassar o 10º dia do mês subsequente no vencido, com base nos índices oficiais de variação da economia do país. Parágrafo 2º.
as vantagens pecuniárias devidas ao servidor público serão pagas com base nos valores vigentes no mês de pagamento, inclusive quanto às parcelas em atraso. Artigo 71. Nenhum servidor público poderá perceber mensalmente, a título de remuneração ou provento, importância superior à soma dos valores fixados como remuneração, em espécie a qualquer título por membro da Assembleia Legislativa, desembargadores e secretários de Estado, respectivamente, de acordo com o poder a cujo quadro de pessoal pertença, observado o disposto no artigo 69. Parágrafo 1º. Exclui-se do teto da remuneração os adicionais e gratificações constantes do artigo 93, inciso 1, a linha C, e no inciso 1, 2, a linha A, B e C, e 3, o 13º vencimento, as indenizações e auxílios pecuniários previstos nesta lei. Então aqui nós estamos falando que não pode haver, nós temos um teto, né, de pagamentos onde o servidor não pode receber mais do que aí os membros de órgão máximo da Assembleia, né, os embargador e secretários. Porém, esse teto pode estourar somente nesses casos aí do artigo 93, né, alguns incisos aí, como por exemplo 13º, 1/3 de férias, dentre outros gratificações aí previstas no artigo 93. Parágrafo 2º. O menor vencimento atribuído aos cargos de carreira não poderá ser inferior a 1/30 do maior vencimento, na forma deste artigo, incluída a gratificação de representação quando houver. Artigo 72. O servidor público efetivo, enquanto em exercício de cargo em comissão, deixará de perceber o vencimento ou remuneração do cargo efetivo, ressalvado o direito de opção na forma do artigo 96. Artigo 73. O vencimento, a remuneração e os proventos não sofrerão descontos além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de, inciso 1, prestação de alimentos resultante de decisão judicial e, inciso 2, reposição de valores pagos indevidamente pela Fazenda Pública Estadual, hipóteses em que o desconto será promovido em parcelas mensais não excedentes a 20% da remuneração ou provento. Mais um percentual também importante a se levar para a prova. Então são apenas nessas formas que você pode aí retirar, né, de sequestrar, descontar alguma coisa do vencimento ou remuneração do servidor. Parágrafo 1º. Caso os valores recebidos a maior sejam superiores a 50% da remuneração que deveria receber, fica o servidor público obrigado a devolvê-lo de uma só vez no prazo de 72 horas. Parágrafo 2º. A indenização de prejuízo causado à Fazenda Pública Estadual, em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão, em efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais, será feita de uma só vez em valores atualizados. Parágrafo 3º. O servidor público em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de até 60 dias a partir da publicação do ato para quitá-lo. Parágrafo 4º. A não quitação do débito no prazo previsto no parágrafo anterior implicará sua inscrição em dívida ativa, sendo o mesmo tratamento observado nas hipóteses previstas no parágrafo 2º. Artigo 74. Mediante autorização do servidor público, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, custeada pela entidade correspondente a critério da administração, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. A soma das consignações facultativas e compulsórias não poderá ultrapassar 70% do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público. Artigo 75. A remuneração ou provento que o servidor público falecido tenha deixado de receber será pago ao cônjuge ou companheiro, sobrevivente ou à pessoa a quem o alvará judicial determinar.